Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas aí e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão da economia açucareira, tá galera? Então após as capitanias hereditárias a gente percebe que o Brasil ele passa a ter um problema, que é o quê? As regiões costeiras elas têm as suas riquezas retiradas, tá? Antes da colonização dos bandeirantes. E Portugal precisava manter o território que ele já tinha conquistado sob sua custódia, ou seja, vigiado por ele, e também precisava aumentar os territórios novos e expandir o Brasil. Para isso, se gerava gasto. Portugal não queria ter um gasto imediato com essas ações. Então, o que ele vai fazer? Ele meio que vai terceirizar esse processo de colonização. Como que isso acontece, galera? Vai funcionar da seguinte forma. Então, é o seguinte... eles vão conseguir, com as capitanias hereditárias, fazer com que pessoas de confiança do rei tomem conta dessas localidades costeiras. Só que não é só tomar conta, tá? A gente viu lá qual a função das capitanias hereditárias, o que elas fazem. Então, basicamente, essa galera precisava manter essas terras produtivas. E como manter isso produtivo, tá? Então, assim, já era sabido na época, as pessoas tinham essa noção, tá? Já tinha esse conceito da produção de cana-de-açúcar nas regiões do continente africano que eram colonizadas pelos portugueses. Então, como eles perceberam que o clima lá era muito parecido com o clima aqui do Brasil, então eles vão começar a iniciar esse processo de produção de cana-de-açúcar. Pois bem, dentro dessa lógica, galera, o que vai acontecer? Os colonizadores, né, o pessoal responsável pelas capitanias hereditárias vão começar a incentivar o processo de cana-de-açúcar no Brasil. E por que cana-de-açúcar, galera? Porque a cana-de-açúcar era um elemento extremamente rentável naquela época, era algo que gerava muita grana, tá? E o Brasil ele ia trabalhar com um diferencial. Ele não ia só simplesmente plantar a cana-de-açúcar e revender para terceiros, né, para outras pessoas fazerem um refino desse açúcar, transformar em aguardente, melaço, entre outras coisas. O Brasil ia fazer o seguinte, ia plantar e dentro dessas fazendas, chamadas de fazendas canaveiras, eles iriam fazer esse refino do açúcar, ou seja, transformar o açúcar em outros produtos também. Só que qual que era o problema disso, galera? O Brasil tinha um problema que era o seguinte, falta de mão de obra, tá? Inicialmente, como a gente viu, eles tentaram a prática de escravizar os indígenas, tá? Utilizando o que nós chamamos de guerra justa, que era você ir adentrar o Brasil, pegar esses indígenas e trazer como escravos. Só que os indígenas não foram uma solução prática para ela. Por quê? Eles estavam habituados ao local no qual eles iriam ser inseridos e eles eram maioria. Então, qual que era o problema disso? O problema disso é que esses índios se revoltavam em algumas vezes ou mesmo utilizavam aquela prática que a gente trabalhou, que era a questão da tal da preguiça, né? Eles se recusavam a fazer alguns trabalhos e assim por diante. Então, o que começou a acontecer? O Brasil começou a dar certo com a produção de cana-de-açúcar e essa produção de açúcar vai ser fortemente aplicada nas regiões norte e nordeste do país de maneira inicial. Com a aplicação dessa produção de cana-de-açúcar, o que acaba acontecendo? Se vê necessária o aumento de mão de obra, tá? Por quê? Eu consigo plantar muito açúcar, ganhar dinheiro com isso, tá? Além do plantio eu faço refino e não tenho pessoas para trabalhar. Os indígenas não dão certo. Então o que acaba acontecendo? Eles começam a aplicar o tráfico de escravos em relação ao continente africano. Então eles começam a trazer pessoas da África para o Brasil para trabalharem de maneira escrava. Aí você vai me perguntar, professor, os caras não resistiram como os indígenas? Sim, existiram momentos de resistência, sim, e sempre existiram durante toda a prática da escravidão. Só que qual que era o problema, galera? O problema é que os caras eram tirados do seu local de origem e levados para um local totalmente desconhecido. Com uma língua desconhecida, eles eram minoria, então isso dificultava que os processos evolucionários naquele período dessem certo de imediato, tá bom? Então a gente pode dizer que com o crescimento da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar e o tráfico de escravos eles vão interligar, porque eles precisavam de mão de obra e essa necessidade de mão de obra fazia com que pessoas fossem escravizadas, trazidas da África para o Brasil para trabalhar nessas fazendas, tá? Com a prática da cana-de-açúcar e a vinda desse pessoal para trabalhar aqui, nós vamos ter uma relação chamada de relação de Casagrande e Senzala, tá? Tem até um autor chamado Gilberto Freire que trabalha muito essa questão, tem um livro específico sobre isso, mas basicamente é o quê? Então na Casagrande ficavam as pessoas donas das fazendas, a galera rica, tá? E as senzalas eram os locais onde ficavam os escravos. Eu vou ver logo mais aí se eu consigo tirar
conheço o local aqui perto de São Paulo, na cidade de Salesópolis, que ainda tem uma senzala, não é da época da cana-de-açúcar, é da época do café, mas a base de construção é a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo tirar uma aula para vocês entenderem isso legal, eu consigo tirar umas fotos e tudo mais. Mas retomando o assunto. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil ele começa a se desenvolver nessa produção de cana-de-açúcar. Se desenvolver na produção de cana-de-açúcar, ele começa a chamar a atenção de outros países, e um desses países é a Holanda. A Holanda era a principal produtora de cana-de-açúcar antes do Brasil, só que a Holanda tinha um porém, tá? O que ela fazia? Ela não plantava a cana, ela comprava a cana de outros países e fazia o refino. E por que isso começou a incomodar a Holanda, tá? Por que o Brasil começou a incomodar a Holanda? Porque o Brasil, além do plantio, também fazia o refino. Então os holandeses eles vão tentar tirar proveito dessa situação de duas formas. A primeira forma, eles vão tentar uma revolta interna, ou seja, os holandeses vão tentar invadir regiões do Brasil, do Norte e Nordeste, para tomar essas fazendas cafeeiras, essas fazendas açucareiras. Não vai dar certo. Por qual razão que não vai dar certo? Esse pessoal das fazendas açucareiras, eles já estão lá há muito tempo, tá? E, consequentemente, eles têm um apoio de Portugal para manter essas fazendas produtivas. Então, a hora que os holandeses tentaram invadir, foi chumbo para todo lado. Então, na parte da violência, não deu certo. Com o passar do tempo, num segundo momento, com o Brasil tendo um crescimento extremamente vantajoso sobre a Holanda, os holandeses vão começar a usar uma tática mais suave, que é o quê? Trazer pessoas para investir nessas fazendas açucareiras. Só que qual que é o grande X da questão, tá? O X da questão é o seguinte, galera, que os holandeses vão investir no Brasil, nessas fazendas açucareiras do Norte e Nordeste, vão fazer esses investimentos, só que lembra, o Brasil ainda é colônia de Portugal, e aí eles vão fazer a cabeça desses fazendeiros de que eles não precisam de Portugal para nada. Pô, professor, por que isso acontece? A gente tem que lembrar, como o Brasil era colônia portuguesa, Portugal cobrava impostos sobre a produção de açúcar no Brasil também. E os holandeses começaram a fazer a cabeça desses brasileiros para falar, olha, mas por que você paga imposto para Portugal? Por que essas ações, né? Por que você não se torna livre e assim por diante? E nisso, a Holanda investindo nessas regiões. Vai surgir um cara, Maurício de Nassau, ele vai ser um dos grandes investidores na região, principalmente de Pernambuco e Recife, na produção de cana-de-açúcar. Só que o Nassau ele acabou pegando um apreço pelo Brasil. Só que os holandeses não queriam esse apreço, eles queriam tirar dinheiro em cima disso e fazer com que o Brasil se desprendesse de Portugal para dessa forma os holandeses se apropriarem do açúcar brasileiro. É óbvio que isso acabou não dando certo, tá? A corte portuguesa acabou percebendo o real objetivo dos holandeses e aí eles tiveram uma sacada de mestre que foi o quê? Eu poderia muito bem trazer tropas e guerrear com essa galera e matar todo mundo. Até teve algumas guerras em relação a isso. Só que o que Portugal começou a fazer? Começou a taxar o açúcar holandês. Ou seja, todo açúcar que era produzido para a Holanda, no Brasil, tinha que se pagar uma taxa muito alta. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar que uma saca de açúcar que custasse R$100, R$90 era só de imposto para Portugal que os holandeses tinham que pagar. Ou seja, os portugueses fizeram com que o açúcar brasileiro não fosse mais rentável para a Holanda e a Holanda acabou desistindo dessa ideia de investir no Brasil. É óbvio que essa desistência não foi pacífica, mas isso vai ficar um tema para a próxima aula para nós trabalharmos. Tudo bem? Galera, espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.